A aula de hoje é sobre a elaboração do banco de dados para pesquisa. Como o professor Paulo falou, eu trabalho no Departamento de Informática em Saúde, o DIS. Eu deixei meu e-mail aí, o Gmail eu vejo com mais frequência todo dia, e o Unifesp nem tanto, mas eu deixei aí porque é bom ter, né? Então é o seguinte, olha, o meu ponto de partida é assim, eu espero que essa aula é direcionada para quem não tem nenhuma experiência de montar banco de dados. Eu vou simplificar muito os conceitos sobre banco de dados para direcionar para a maioria dos problemas que eu venho, que eu vejo que é problema para vocês, tá? Para os alunos. Então, assim, o banco de dados faz parte do planejamento da pesquisa. Então, você tem o objetivo, tem as suas hipóteses, tem o delineamento da sua pesquisa, e aí você chega nos sujeitos da pesquisa, que para a gente aqui é a nossa unidade de análise, vai ser a sua linha do banco de dados. E você tem as suas variáveis, que podem ser variáveis preditoras, confundidoras e de desfecho, que para nós aqui são as colunas do seu banco de dados. Em algum momento você vai ter que fazer a coleta desses dados, né, que pode ser uma coleta em papel ou por captura eletrônica usando o RedCap ou o Google Forms, enfim, independente de como for a sua coleta, nós vamos falar aqui da estrutura da organização do banco de dados, tá? Para que esse banco de dados tem que ser organizado desse jeito? Porque o uso dele é para análise dos dados, tá? Onde você vai fazer os testes estatísticos. As variáveis que nós vamos usar aqui para montar o banco de dados são variáveis que vão ser usadas para alguma coisa. Temos variáveis e essas variáveis, elas são as variáveis categóricas ou numéricas. Não vou entrar em detalhes, mas a gente vai dar uma olhadinha rapidinho aqui no que eu quero passar para vocês, tá? Enfim, como é que eu vou fazer esse problema? Como é que eu vou passar para o computador? O que é preparar o banco de dados, né? A primeira coisa é assim, o que eu tenho que ter em mente? O que eu pergunto para o pesquisador? Eu falo, olha, sua pesquisa é quantitativa? Porque se a pesquisa for qualitativa, não é esse a gente não vai fazer esse banco de dados que eu estou falando. É um outro jeito de armazenar os dados que aí é um outro jeito de analisar, inclusive. Mas, então, pesquisa qualitativa está fora desse escopo. Qual que é o seu desenho de estudo? Então, eu tenho que saber exatamente, principalmente se for um caso controle, porque pode ser que, dependendo do software estatístico, eu tenha que cuidar de algum jeito desse armazenamento, tenho que aceitar, tenho que atender às restrições do software estatístico onde vai ser usado o banco de dados, tá? E qual que é a sua unidade de análise? Para saber, cada linha, o que ela vai representar. Então, às vezes, você está falando do paciente, mas, na verdade, cada linha sua é um atendimento. Então, um paciente pode ser atendido mais vezes, mas você está analisando o atendimento. Então, tem que saber exatamente essa principal coisa, qual que é a sua unidade de análise, porque ela que vai definir a linha do seu banco de dados. Outra coisa, tem que saber se os instrumentos de coleta estão definidos, porque é aí que nasce o banco de dados, né? Nasce nos instrumentos de coleta, você pode usar mais de um. Normalmente é um sociodemográfico e uma coleção, seu banco de dados pode ser enorme. Então, e de repente, cada questionário, você faz um questionário, o pessoal da psiquiatria, principalmente, tem muito questionário de qualidade de vida, depressão, cada questionário, cada instrumento mede um construto. Enfim, e o seu banco de dados pode ser uma coleção disso. E, às vezes, em mais de um momento, enfim, tudo isso é para dar essas regrinhas que eu vou dar aqui, devem atender até esses casos aí, que a gente ainda considera casos simples. Porque se o Marcelo de Pietro estivesse aqui, assim, eu estou simplificando muito o conceito de banco de dados. Banco de dados, para ele, lá é uma coisa monstruosa, né, para o pessoal que está na rede do hospital, uma coisa monstruosa. Enfim, esse banco de dados é um banco de dados que eu quero que você domine, que ele esteja nas suas mãos, porque você cuida de toda a pesquisa e chega na hora do banco de dados, você não pode descuidar dele. Então, aqui tem o mínimo que você precisa saber para isso. Então, vamos lá. Então, às vezes, seus dados já estão coletados, mas você mesmo assim precisa prepará-los para análise estatística.
Então, você também tem um problema aqui de banco de dados e eu acho que dá para resolver. Só que você vai precisar aprender algumas fórmulas, alguma coisa assim, tem que ter algum... normalmente as planilhas, né, tipo Excel, resolvem esse problema, tá? E um outro problema que você vai ter que lidar também é como os dados serão coletados, que também não é escopo dessa aula, né? Eu ouvi até um aluno ou uma aluna perguntando sobre o REDCap. Então, a gente tem isso lá no departamento, mas acho que não vai ser abordado nesse curso. Mas só para saber que o DIS tem um REDCap lá e você pode procurar o departamento para pedir uma orientação para você saber que material você tem que ler para você aprender a colocar seus dados no REDCap. E se for o caso, você pode consultar a gente também, para saber se o seu caso se aplica. Não é para fazer prontuário eletrônico no REDCap, mas serve para coletar dados para pesquisa, tá bom? Bom, e se todas as hipóteses da pesquisa estão definidas, então tudo isso aqui, assim, teoricamente você teria que saber tudo isso para você, com essas informações, preparar adequadamente seu banco de dados, para você não ter muito retrabalho e nenhuma surpresa, tá bom? Bom, o método que eu proponho é um dicionário de variáveis. Antigamente eu chamava de dicionário de dados, mas eu acho que dicionário de variáveis é mais adequado, porque na verdade eu estou falando sobre as variáveis. Então, aqui a gente está fazendo a modelagem das variáveis. Esse é o planejamento, é isso que eu quero ensinar para vocês. É também uma documentação e principalmente um instrumento de comunicação entre o pesquisador e os demais participantes, principalmente o estatístico que pode te ajudar, você pode precisar de uma ajuda. Normalmente, também, assim, às vezes, se você tiver alguma coisa muito especial, é legal consultar um estatístico antes para ver se ele tem alguma orientação especial para o seu banco de dados, para a confecção do seu banco de dados, tá? Enfim, só para lembrar aqui, como eu tinha falado, nem sempre uma tabela é suficiente para armazenar todos os dados relevantes da pesquisa. Às vezes, seu banco de dados pode estar distribuído em uma ou mais tabelas. A gente nunca sabe qual que é o tamanho da sua encrenca, né? Mas é isso, é só para dizer que eu vou simplificar muito esse conceito, então, mas ele atende boa parte dos casos, e por isso que eu resolvi dar essa aula para vocês. A plataforma usada para armazenar o banco de dados, ela não garante um bom banco de dados. Então, você pode falar assim, mas eu fiz meu banco de dados no REDCap, então ele está bom? Não quer dizer isso. Eu fiz no Google Forms, se você não gravou número lá, você vai ter problemas. Porque, assim, tem software que só faz estatística se você gravar número. Fala assim, mas a sua variável não é numérica? Por exemplo, sexo não é uma variável numérica, estado civil não é uma variável numérica, mas mesmo assim você tem que colocar números lá. Você vai usar esse número codificado. Então assim, vamos lá, foco apenas numa tabela, simplificando o problema, e vamos ver como que a gente vai fazer isso. Como eu devo montar meu banco de dados? Olha, a proposta aqui, eu vou usar um software, eu coloquei Excel, mas pode ler como qualquer planilha, pode ser uma planilha do Google, ou outra de sua preferência. Um indivíduo por linha e uma variável por coluna. Cada variável representa uma única informação, e esse registro deve ser identificado. Para quebrar um pouco o gelo, eu vou contar uma história real, que um pesquisador, ele inclusive me autorizou a contar essa história, só não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Assim, ele procurou o estatístico, ele sabia que ia ter um problema com o banco de dados, ele procurou o estatístico falou para ele, olha, você põe um paciente por linha. Um paciente por linha? Tá bom. Daí ele pôs, e aonde que ele põe? No Excel. Daí ele pegou, ampliou a linha, aumentou a largura e o comprimento e colocou lá como se fosse um prontuário do paciente. E chegou para mim com o banco de dados prontinho. Então, era um monte de caixonas, né? Uma planilha cheia de caixonas e estava tudo ali dentro, tinha todos os exames do paciente, tudo ali. Então, o que faltou aí para ele, de importante, é considerar que
ele tinha que colocar uma variável por coluna, e tinha que ser a mesma. Ele falou, mas os pacientes não são iguais. Eu falei, ok, mas o que você vai analisar tem que ser uma coisa padronizada. Então, a gente tem que extrair isso daí. Então, tudo bem que cada paciente é um, mas paciente de pesquisa, você tem que ver o que você vai coletar de comum entre eles. Então, essas são as suas variáveis. E a melhor definição de variável que eu ouvi foi, inclusive, de um office boy que trabalhava lá no DIS, no comecinho da carreira dele. Eu falei para ele, o que é variável para você? Ele falou, variável é tudo que varia. Então, é isso, variável é tudo que varia de um indivíduo para o outro, varia de um momento para o outro. Então, essas são as variáveis que a gente tem que registrar aí. O conteúdo da matriz, olha, é somente números. Se você olha para uma matriz cheia de números, você pode ficar tranquilo? Não, você tem que só saber o que esses números significam, tá bom? A gente já vai falar disso. E, então, vamos colocar, eu coloquei aqui, olha só, esqueci de trocar, está escrito dicionário de dados, vamos trocar por dicionário de variáveis, tá? São as informações sobre as variáveis, eu esqueci de mudar esse slide, que essa aula é muito velha. Então, lembrando que, assim, o registro sempre deve ser identificado. Eu quero contar mais uma historinha aqui do registro identificado, que é assim, uma outra pesquisadora também, faz muito tempo, faz mais de 20 anos, ela tinha um estudo de caso controle, então ela coletou em papel, e aí, assim, um indivíduo era o caso, o outro era o controle. E estava tudo bonitinho, juntinho, um na sequência do outro. E ela tropeçou e caiu e embaralhou tudo. Então, assim, os pares não estavam identificados. Então, se você tiver um indivíduo que é par do outro, você tem que identificar, além do indivíduo, par. Tudo bem? Então, é isso, fica a dica aí e vamos lá. Nome das variáveis. Alguns softwares, eu coloquei softwares aqui, estava escrito sistemas, gerenciadores de bancos de dados, mas, enfim, alguns softwares que vocês vão usar, eles permitem nomes muito grandes para essas variáveis, com muitos caracteres. Você pode colocar o que você quiser, espaço, cedilha, tio, você é livre. Só que, assim, se você for tentar levar isso para um software estatístico, você vai ter problemas de portabilidade. Então, a dica, qual que é? É uma regra básica, olha. O que eu vou fazer? Eu vou dar nome para as minhas variáveis. Nome curto. Agora, até 10 caracteres, você pode levar para a maioria dos softwares. Antes era 8. Então, se o software for muito antigo, você vai ter que usar até 8 caracteres. E aí, assim, não pode começar com número, não pode conter espaço, nem caracteres especiais. Então, assim, tem um monte de não isso, não isso. Então, assim, o que você pode? Você pode usar os caracteres de A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, 0 a 9, e esse shift menos aqui, esse underline, underscore, tá? Você pode usar esse daqui. E só isso, mas só isso para dar nome para suas variáveis, resolve? Resolve. Então, assim, eu gosto dos nomes das minhas variáveis, são assim, V1, V2, V3, V4, até VN, sem nenhuma imaginação. Sexo e idade, essas variáveis que a gente usa muito, eu gosto de deixar com nome, mas as outras não. Enfim, o que exatamente eu vou fazer aqui? Eu vou criar um dicionário de dados. Eu vou falar sobre a estrutura e o conteúdo planejado para o meu banco de dados. Então, eu tenho que ter o nome da variável, que é aquele nome curto de até 10 caracteres de A a Z, 0 a 9 e o shift menos. A descrição da variável, aqui você pode gastar as suas palavras, pode escrever à vontade. Descreva a sua variável do jeito que você quiser, o melhor possível. Inclusive, se você quiser alguma instrução para registro e coleta, vai muito bem, tá bom? Qual que é o tipo e o tamanho da variável? Mas assim, não é tudo texto, não é tudo número, é tudo número. Excepcionalmente, você pode precisar ter uma variável texto e você pode, e é até aconselhável que você colete variáveis do tipo data. Então, por exemplo, às vezes é melhor você ter a data de nascimento e a data do evento, da consulta, ou a data que você vai precisar para fazer conta sobre a idade do paciente. É bom você ter no banco e melhor você fazer a conta, porque aí você vai ter a idade em qualquer momento, tá bom? Que você queira, a partir de uma data. Então, coleta a data de nascimento, mas você vai usar a idade. A lista de valores válidos e os significados. Então, isso daqui a pouquinho eu vou passar um exemplo, vai ficar mais fácil. Então, aqui esse eu vou
se eu vou usar códigos para colocar valores, por exemplo, 1 masculino, 2 feminino, 1 casado, para variável sexo, 1 casado, 2 solteiro, todos esses códigos que eu vou usar, eu tenho que dizer qual que vai ser o significado deles nessa documentação que eu estou propondo, tá? O código para indicar ausência de informação, isso daqui antes era importante, agora não é. Mas eu quero muito dizer que eu não tenho informação, o que que eu ponho? Olha, você põe 999, você põe algum valor, algum número, longe do seu conjunto de valores válidos. Então, se a variável tem 2 dígitos, você põe 3 dígitos, 9, para dizer, se você quiser muito, para dizer que tem ausência de informação. O que eu prefiro que coloque? Nada. Mas não é espaço, é nada. Porque espaço é espaço. Nada é nada. Você passa pelo campo e pula. Então, você vai com a setinha para baixo, não tem nada, você sai desse campo, dessa variável. Não é para colocar nada, tá bom? Vai muito bem assim. Então, antes isso era um problema, porque se você não colocasse nada, era gravado 0. Agora não é mais, tá? E o que mais você quiser, você pode colocar no seu dicionário de dados, tá? Desculpa, dicionário de variáveis. Vai demorar para eu melhorar isso aqui. Vamos lá. Agora é um exercício, tá? Então, elabore um banco de dados para uma pesquisa que usa o instrumento de coleta abaixo. Esse daqui é a versão brasileira do instrumento de qualidade de vida, chamado RAC20. Ele é específico para capacidade funcional. Então, eu quero que vocês vejam, eu tenho 20 questões, ó. Eu vou usar aqui, e aqui os valores que ela pode receber. Então, eu posso marcar 0, 1, 2 ou 3. Aqui, isso daqui, ó, vai ser a descrição das variáveis, tá vendo? Então, tudo que está escrito aqui é descrição das variáveis. O nome da variável, eu vou usar as iniciais do instrumento e vou colocar de 1 a 20, daqui a pouquinho vocês vão ver também. Esses daqui vai ser o conjunto de valores válidos, então, ó, 0 vai significar sem dificuldade, 1 com alguma dificuldade, 2 com muita dificuldade e 3 incapaz de fazer. Tem uma outra coisinha aqui que que está pedindo que o questionário é aplicado em 3 momentos, antes da cirurgia, 3 meses depois e 6 meses depois, tá? Então, eu vou ter as mesmas variáveis aplicadas em 3 momentos. Olha, então, por exemplo, como é que fica esse banco de dados? Ó, isso daqui é o dicionário de dados, isso aqui é um caso real, tá? Então, foi feito exatamente isso, essa variável. Então, lembra que eu falei que sempre tem que ter uma identificação do indivíduo, né, da unidade de análise, no caso é paciente. Então, a descrição e os valores válidos. Esses valores válidos, eu estou colocando os valores codificados, tá? Seria o significado dos valores. Então, aqui o nome da variável, ó, no primeiro momento eu chamei de momento 0. Tá escrito aqui, o prefixo para os 3 momentos. Momento 0, momento 1 e momento 2, tá? Então, esse é um prefixo. Aí eu estou usando o shift menos aqui. RAC 1 vai de RAC 1 até RAC 20. Então, isso daqui, ó, virou a descrição da variável. Esse banco de dados aqui, eu vou abrir lá no Excel, tá? Para a gente ver, vou fazer junto com vocês daqui a pouquinho. Os pacientes foram observados em 3 momentos, a escala RAC tem 20 perguntas, as respostas possíveis para cada pergunta são essas daqui. E eu tenho que fazer aqui, comparar o score total, então esse banco de dados está sendo montado para quê? Para comparar o score total da escala RAC. Mas olha só, essa variável, o score total, não é coletada, mas ela é calculada a partir dessas daqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu estou aqui, ó, mostrando para vocês RAC, a identificação, RAC 0, momento 0, RAC 1, eu botei até 4 só para poder aparecer na tela, senão não ia aparecer, tá? Mas vamos supor que ela tivesse 4 questões, então, momento 1 e momento 2. Continua. Tudo bem? Então, se eu quisesse colocar uma fórmula, um score total aqui, ó, esse aqui, eu vou chamar de momento 0.
Os valores que eu teria preenchido aqui, né? Que eu vou preencher aqui, na verdade. Vamos pensar, 1, 2, 3, 3. Aqui eu poderia simplesmente somar. Então, eu vou, essa planilha, quando eu montar isso daqui, depois eu tenho que colar, como ela está uma fórmula, eu tenho que colar valores, né? Eu tenho que deixar, não tirar a fórmula, como se eu tivesse digitado para as coisas não mudarem, tá bom? Mas, enfim, eu posso deixar uma fórmula aí e fazer isso daqui facilmente no banco de dados, tá? A ideia que eu queria deixar para vocês era... Só um minutinho. Onde eu tô? Peraí. Aqui. A ideia que eu queria deixar para vocês era de um banco de dados montadinho, tá? Eu espero que tenha dado para entender. Então, aqui a gente deu nome para esse score total aqui. M0, hack, score total, pré-operatório, M1, eu dei outro nome lá na planilha, mas o melhor nome é esse daqui, que estava aqui, que eu esqueci que estava aqui. E assim, a proposta é que fazer um dicionário de dados pode te ajudar. Então, note que exatamente o que você colocou aqui, são as colunas do banco. Então, você pode copiar isso daqui para o Excel, copiar de novo e colar transposto. Então, o que está como coluna vira uma linha. Então, você primeiro faz o dicionário e depois você leva para o Excel e você pode fazer o seu banco de dados daquele jeito para a entrada de dados. Aqui é uma outra proposta de entrada de dados, desculpa. É uma outra proposta de entrada de dados, só que não na forma tabular, que é a forma de planilha. Aqui como é que chama? Isso é um formulário de entrada de dados. Às vezes pode ser importante você, principalmente pode facilitar a sua digitação, porque você só está vendo um paciente por vez. Imagina que você está digitando, você está olhando para uma folha e papel e você está preenchendo isso daqui para o seu paciente, pode ser mais fácil, tá bom? Também isso daqui é um formulário em Access, é relativamente simples, mas também não está no escopo dessa aula. A ideia era essa, de montar, primeiro você começa fazendo o dicionário e você chega mais perto do seu banco de dados. Nesse banco de dados, você pode precisar criar variáveis e você também vai documentá-las aqui, tá bom? Independente do software que você esteja usando. Só para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um bando de dados, que não é um banco de dados, mas um dia virou, tá? Só para dar maus exemplos. Então, aqui, o nome da variável, olha só, está cheio de caracteres especiais, está cheio de espaços, inclusive começa com espaço, tem tudo que não deve ter. Depois você tem aqui pulando linhas para registrar dados, não é necessário, nem pode. E aqui você tem mais de uma variável por... aqui é frequência cardíaca, né? Você tem... Aqui é o delta de frequência cardíaca. Você tem duas variáveis aqui numa mesma coluna, também não pode. Esse jeito criativo de registrar um valor negativo também não pode. 1,4 neg não é um jeito legal de fazer isso, nem 3,0 pós, tá bom? Então, põe menos. O que você põe? Põe menos 1,4. E o 3 não precisa de positivo. Aqui o delta de saturação, tudo isso aqui, ó, são duas variáveis, isso daqui. Então, o que teve que fazer com esse banco? Não deu para aproveitar nada, teve que digitar de novo, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Se precisar da gente, estamos lá no Departamento de Informática e Saúde, anota meu e-mail. E é isso, gente. Obrigada.